Pai, o Senhor diz em sua palavra que ouviram as minhas palavras e proclamaram um louvor. Senhor, nessa manhã, se revele a nós pela tua palavra. Fale aos nossos corações pelo teu Santo Espírito. O Senhor é a pessoa mais real aqui nessa Assembleia, Senhor. E o teu Santo Espírito que está em nós, no meio de nós, nos faça compreender essa realidade da tua pessoa, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Amém. Irmãos, vamos olhar um texto da palavra de Êxodo, capítulo 5. Êxodo, capítulo 5. O verso 1, um pouco antes, Deus tinha dito a Moisés que ele tinha ouvido o clamor daquele povo. Então isso é uma referência, e o Senhor veio, se aproximou daquele povo e viu realmente a necessidade daquele povo, a escravidão daquele povo no Egito. Isso é uma referência à nossa situação no pecado, sem conhecimento de Deus. O Senhor viu a nossa situação. E a palavra diz que Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então, não é algo que o Senhor estava lá no céu e alguém foi falar para ele que estava havendo alguma coisa aqui na terra. Não, o próprio Senhor, ele vem para ver. E ele disse para Moisés que fosse ao faraó e dissesse que era para deixar o povo ir. Nós sabemos que o Egito é uma figura do mundo do pecado, e faraó, ele é uma figura de Satanás. Então, no verso 1, Deus diz algo maravilhoso, irmãos. Ele diz assim: depois foram Moisés e Arão e disseram a faraó: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixa ir o meu povo, para que celebre uma festa no deserto. Deixa ir o meu povo, para que celebre uma festa no deserto. O que é uma festa? Aquele povo estava na escravidão do Egito. O que é uma festa? Para que se faz uma festa? Para se alegrar. Então Deus disse: deixa esse povo ir, para que eu me alegre com esse povo. Mas o Senhor, se Ele fala de uma festa, Ele já estava falando de uma vitória. Ele já tinha essa vitória na mão. Porque alguém só faz uma festa para celebrar algo que você já tem aquilo como algo consumado. Vamos fazer uma festa que eu vou ganhar um carro novo, carro zero, né? Mas eu nem tenho carro zero, nem tem promessa de nada. Como é que é isso? É uma presunção, né? Seria uma presunção. Então, o Senhor chama aquele povo para uma festa, num período de 3 dias, porque aqui fala da morte do Senhor, fala do caminho da cruz, fala daquele tempo em que o Senhor esteve lá, nas ânsias da morte, mas a morte não podia retê-lo. Então era uma festa pela qual o Senhor queria fazer. Agora vamos para Levítico, capítulo 23. E nós temos aqui uma referência muito preciosa de que o Senhor chama a uma festa pela qual Ele já tem a vitória. Apesar daquele povo estava lá, mas Deus disse: a primeira coisa que nós vamos fazer é celebrar uma festa.
porque mediante a palavra, irmãos, e ali na festa era uma alegria do Senhor com uma alegria do seu povo. O seu povo a qual o Senhor iria libertar. Então, a promessa do Senhor, para quê? Para que eles vivessem já pela fé. Então, no capítulo 23, no verso 1, e lá diz assim, para que o povo celebre uma festa. E há algumas versões que diz para que esse povo me louve no deserto, me adorem no deserto. E no capítulo 23 de Levítico, no verso 1, diz assim: Depois disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: As festas fixas do Senhor, que proclamareis como santas convocações, são estas. De quem é a festa? As festas do Senhor. Então ele fala aqui acerca de algumas festas que são o sábado, a Páscoa, as primícias, a expiação, os tabernáculos. Mas se nós lembrarmos em Colossenses, irmãos, 2, lá diz que essas festas, elas eram sombras dos bens futuros. Mas lá diz assim, mas o corpo é de Cristo. Então aquilo falava de sombras, que hoje nós podemos tocar essas realidades. Lá o Senhor já convocava festas por uma obra que iria ser consumada em Cristo Jesus. Mas para nós, irmãos, essa obra já está consumada há 2000 anos atrás. E se você olhar, o que é o sábado? Aquele que entrou no descanso de Deus, descansou das suas obras, assim como o Senhor das suas. O que é o sábado? É o Senhor Jesus. Ele é o descanso. Para nós entrarmos no descanso de Deus. Aquele que foi justificado pela fé, ele tem paz com Deus. O que é a Páscoa, irmãos? Senão o nosso Senhor que já foi crucificado. Lembra? Lá em Coríntios 5 diz assim, Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós. O que é as primícias? O que são os ázimos? Senão o Cristo partido. Aquele pão sem fermento, sem pecado, partido por nós. O que são as primícias, senão a ressurreição do Senhor Jesus? E ali os sacerdotes faziam aqueles movimentos, daqueles molhos colhidos das primícias. Então, quando o Senhor ressuscitou, ele também movimentou a colheita dele, que somos nós, porque ele diz assim, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem são esses frutos? Somos nós. E nós somos da mesma natureza do Senhor. Trigo também. Tanto é que há uma diferença entre joio e trigo. Então ali o Senhor, na ressurreição, ele movimentou todo aquele fruto, aquelas primícias que ele colheu para Deus, que somos nós, na ressurreição. O que é o dia o que são as trombetas, senão que Cristo foi visto dos anjos e pregado aos gentios? Esse é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, Cristo encarnado, que nós já temos ouvido, temos crido, aquele Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele é pregado nos 4 cantos da terra. Essas são as festas. Pregar o Senhor Jesus, irmão, é uma festa. Pense nisso. Não é um encargo, não é um peso, é uma festa. Pregar o Senhor, falar do Senhor a pessoas que não conhecem. Ou pessoas que já conhecem. Você falar do Senhor uns aos outros. Você está tocando trombeta. É uma festa para o Senhor. E tem que ser para nós também. O dia da expiação, que é, irmãos, senão Cristo
como nosso sumo sacerdote e como nosso advogado, assentado à destra de Deus. Ele é a nossa expiação. O próprio Senhor que venceu está sentado à destra de Deus. Se Deus não tivesse recebido a obra do Senhor, o Senhor não estaria hoje assentado à destra de Deus. Ele continuaria lá, lançado às partes mais baixas da terra. Ele não teria sido tirado de lá. E depois nos fala acerca dos tabernáculos. O que é essa festa, irmãos? Senão a comunhão dos santos e a nossa reunião com Ele, para estarmos juntos com o Senhor pela eternidade. É as portas se abrindo para que entre o Rei da Glória. Essas são as festas. Mas elas não eram sombras dos bens futuros. A realidade hoje, irmãos, nós tocamos uma realidade que é o corpo de Cristo. E dentro desse processo, nós vemos aqui que Deus, desde lá, para habitar no meio dos irmãos, habitar no meio do povo, Ele mandou construir um tabernáculo. Então, nós não vamos falar sobre isso, porque só um nós queremos ver nessa manhã. Mas há 4 tabernáculos na Bíblia. O primeiro é aquele de Moisés, que ele era transitório, como nós vemos na palavra. O segundo fala acerca do tabernáculo do nosso corpo, pela qual você também tem 3 partes ali: o corpo, a alma e o espírito, aonde Cristo vive em você, aonde você pode ter comunhão com o Senhor no Santo dos Santos, no seu próprio corpo. A palavra fala do tabernáculo do Senhor Jesus Cristo, que Ele tabernaculou, Ele tomou um tabernáculo, que é o corpo humano. Isso nos fala lá em João e nos fala também em Apocalipse, que o tabernáculo de Deus estará com os homens. Ele mesmo habitará com o seu povo. Fala da pessoa de Cristo. Mas o livro de Hebreus, irmãos, ele nos fala acerca de um tabernáculo celestial. Não é o tabernáculo do nosso corpo. É um tabernáculo celestial, a qual o Senhor nos chama a entrarmos nele. E aqui não é individualmente, aqui é coletivamente. Vamos lá para Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Se você ler o livro de Hebreus, você vai ver que o Espírito Santo está falando isso ao povo. Porque aqueles irmãos estavam querendo voltar àqueles rituais antigos, sendo que aquilo eram sombras, mas o corpo é de Cristo. Então, esse tabernáculo celestial, irmão, ele envolve o corpo de Cristo, pela qual a cabeça está no céu e o corpo está sobre a terra. E aqui, se vocês verem um pouquinho no capítulo 10 aí, no verso 25, ele diz assim: não deixando de congregar, como é costume de alguns. Então aqui não está falando do tabernáculo do seu corpo. Aqui está falando desse tabernáculo celestial, a qual nós somos chamados, de uma forma coletiva, a entrarmos no Santíssimo Lugar, juntos. Uma congregação de santos, de irmãos. E o Senhor nos chama a isso, a esta festa. A uma festa solene. Uma festa dele. Essa daqui, amados irmãos, é uma festa do Senhor. É uma vitória do Senhor. E Ele chama você e a mim a entrarmos junto com Ele agora, no Santíssimo Lugar. Então vamos ler o verso 19. Se vocês olharem um pouco desde o capítulo 8, capítulo 9, vocês vão ver que aqui não se trata do tabernáculo do nosso corpo. No capítulo 9 ele fala assim,
que Jesus entrou no santuário, não com sangue de bodes ou de touros, mas com o seu próprio sangue. E ali está falando que ele entrou no céu. Então aqui ele diz assim, agora Deus nos diz assim, juntos, irmãos, para que nós estejamos juntos, como congregação, como povo de Deus, como um povo liberto de Deus. Mas não só isso. Se você ainda não se considera liberto, veja que Deus está te chamando também. E aqui nós temos dois elementos colocados sobre essa mesa: esse pão e esse cálice, pela qual o Senhor te dá a comer e beber, para que você possa entrar na presença de Deus e comungar com Deus essa festa maravilhosa, pela qual lá atrás o Senhor já queria festejar por algo que ia acontecer. Mas hoje o Senhor quer festejar conosco com algo que já está consumado, porque o Senhor diz: tudo está consumado. E ele diz assim, e se vocês verem esse tabernáculo, você vê que ele chama a entrar e a sair, porque nós entramos e saímos. Nós nos achegamos aqui como congregação, para entrarmos no Santíssimo. E depois, a hora que nós sairmos, ele diz: leve o vitupério de Cristo. Saiamos, pois, fora do arraial, levando o seu vitupério. Levando essa mesma palavra pela qual te deu acesso a esse Santíssimo, para que outros também tenham a mesma condição de poder estar junto e caminharmos juntos. Então o Senhor quer que nós tenhamos uma consciência, irmãos, por fé, do que Ele tem nos chamado para esse momento. Então ele diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar pelo sangue de Jesus. Entrarmos no Santíssimo Lugar. Imaginem aquele tabernáculo que não era possível nem entrar no santo. Só o sacerdote podia. E só o sumo sacerdote, que era uma pessoa, entrava uma vez por ano no Santíssimo Lugar. Aqui o Senhor tem nos chamado a essa manhã, irmãos, a proclamar uma festa junto com Ele. Essa festa é dele. O coração do Senhor é que você e eu, e nós como congregação, não individualmente, mas em comunhão, nós proclamemos uma festa junto com o Senhor. O Senhor quer que você e eu sejamos participantes dessa alegria do Senhor, que é o seu Filho Jesus, que é esse Cordeiro oferecido lá. E ele diz assim, e esse sangue já foi derramado, irmãos. O Senhor entrou no Santíssimo com o próprio sangue. A palavra nos fala que foi purificado, tinha necessidade que fosse purificado, tanto as coisas terrenas quanto as coisas celestiais. E o Senhor fez isso. E ele diz assim, pelo caminho novo que Ele nos inaugurou, pelo caminho que Ele nos inaugurou, caminho novo e vivo, através do véu, isto é, da sua carne. Aqui temos o sangue do Senhor, e aqui temos o seu corpo, que foi partido por nós. E ali nós fomos colocados dentro do seu corpo. Uma reunião juntamente com o Pai, para que lá no corpo de Jesus nós fôssemos perdoados. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, e não imputando a nós, aos homens, as suas transgressões. E ali, amados, naquela reunião com o Senhor, nunca mais nos separamos dele. A nossa vida, estamos mortos, e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Por isso que o corpo é de Cristo. Nós temos acesso a esse santíssimo lugar por esse sangue e por esse caminho novo e vivo que foi inaugurado, através da sua carne. Porque nós estávamos separados de Deus. Aí, quando aquele sangue começou a ser derramado, isso aplacou a ira de Deus. É a propiciação e tornou propício o perdão dos nossos pecados. E aí o Senhor nos colocou dentro dele.
e disse assim: Senhor, como Moisés, ou o Senhor me perdoa, ou o Senhor me risca do teu livro. E o Senhor não podia riscar o seu filho do seu livro, e nem a nós que estávamos dentro dele. Mas o Senhor teve misericórdia de nós, porque Ele disse: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. Nós somos, amados irmãos, o fruto dessa misericórdia do Senhor, tanto lá em Cristo, como em cada momento da sua vida, desde o ventre da sua mãe. E Ele diz assim: e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Nós temos o sangue, nós temos esse caminho novo e vivo, temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemo-nos, amados irmãos, com um verdadeiro coração, inteira certeza de fé. Qual foi a primeira pessoa que chegou aqui nessa manhã, irmãos? Não foi o irmão para arrumar o som, foi o próprio Senhor. Ele já estava aqui, ele foi o primeiro que chegou. E com certeza ele será o último. Não digo essa condição de que o Senhor nos deixa, irmãos, compreendam bem. Nós precisamos de compreensão espiritual, porque aqui é uma reunião do Senhor conosco. Por isso é que para o Senhor é muito importante, para que você não diga assim: eu não preciso da comunhão dos irmãos. Eu sou um tabernáculo, o Senhor vive no meu Santíssimo, que é o meu Espírito. Então eu não tenho necessidade, eu tenho comunhão com o Senhor nesse tabernáculo. Esse é um lado. Então o Senhor nos ensina isso acerca da congregação. Mas também para que você não diga: não, eu só posso tocar o Senhor quando eu estiver junto com os irmãos em congregação. Não, irmãos. Você também é um tabernáculo e você pode tocar o Senhor e o Santíssimo aonde você estiver. O Senhor, Ele é perfeito em suas coisas. Ele não quer ter comunhão com você individualmente. Ele também quer que o seu povo se chegue a Ele, na sua presença, e o louve e o adore em comunhão. E ele diz assim: chegue com inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Uma vez regenerado, irmãos, a sua consciência é purificada. Senão se o teu coração te condena, maior é Deus do que o vosso coração e sabe todas as coisas. E tendo o corpo lavado com água limpa. Aquilo é uma figura. Mas hoje, Jesus disse assim: vós já estáis lavados pela palavra que vos tenho falado. Então nós entrarmos com o coração purificado, da má consciência, uma consciência limpa, coração puro, um corpo lavado. E ele diz assim: retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. E nos consideremos uns aos outros. Esse é o propósito, amados irmãos, da congregação. O Senhor não quer que que Ele tenha uma comunhão contigo. Talvez, se você negligenciar Ele, talvez Ele se afaste um pouco da sua comunhão pessoal, para que você possa tocar Ele na comunhão coletiva, e daí você possa compreender que o Senhor quer comunhão com os irmãos e vida individual. Amados irmãos, eis aqui um cordeiro. Eis aqui um Senhor que já foi sacrificado por nós. Eis aqui um sangue que já foi derramado. Eis aqui um corpo que já foi partido. E eis aqui um Senhor que quer fazer uma festa conosco nessa manhã. O que vamos fazer, irmãos? Vamos nos alegrar com esse Senhor. E que Ele se alegre conosco também. Em nome de Jesus, irmãos.